Amigos da TVC Rio, leitores do jornal Tribuna da Imprensa Livre, estamos iniciando mais um programa Tribuna na TV com o apoio cultural da Faculdade Pinheiro Guimarães e da Cachaçaria Magnífica. Hoje conosco, nosso amigo, já foi um dos entrevistados em um programa anterior, o advogado e jornalista Caio Mirabelli. Caio, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. Já iniciamos o ano aí, estamos no dia 7 de janeiro. Um ano certamente que terá muitas lutas e dificuldades pela frente, o país passando por um momento complicado economicamente, mas a gente tem que ter esperança. Nós somos um país continental. Como é que você está vendo uma perspectiva positiva para o Brasil nesse ano que se inicia, meu irmão? Obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite do Mazola. Bom, a pergunta é muito capciosa, muito complexa, mas eu vou tentar ser bem simples na resposta. Bom, nós vivemos uma crise econômica patrocinada por dois agentes. Vamos resgatar o processo histórico disso. Dilma Rousseff e Sérgio Moro. A Dilma, porque no momento que os commodities estavam em valores bem baixos, bem abaixo do mercado, entrando pouco dinheiro no Brasil, ela manteve os altos gastos do Estado e, para piorar a situação, me veio Lava Jato Sérgio Moro, que me bloqueia as contas da Petrobras, impede a Petrobras de financiar, patrocinar as empresas terceirizadas que prestavam serviço para ela, e ela faliu o quê? Mais de 10 mil empresas terceirizadas, que gerou o quê? Centenas e centenas de desempregados. Então isso tudo piorou a economia de tal maneira que, para tirá-la da lama, tem que ser uma eficiência administrativa fora do comum, nível de excelência. Infelizmente, esse governo federal que está aí, temos um presidente que nada sabe nada, e temos um ministro da Economia que, apesar de ser um excelente técnico, ele está desatualizado. Ele não acompanhou a evolução do capitalismo mundial. Porque, Mazola, para tirar o Brasil da crise, basta fazer 3 coisas. Botar dinheiro na mão do povo, fazer o povo voltar a consumir, voltar a ter poder de compra. E o segundo requisito para combater a crise, reforma tributária. Você não pode fazer quem ganha pouco pagar muito, quem ganha muito pagar pouco. E a terceira, reforma burocrática. É um absurdo se você, pessoa física, querer virar empresário, perder 7 meses no ano para cuidar de papelada, de documentos, de alvarás para poder abrir uma empresa. Então, consumo, dá dinheiro para o povo, fazer o povo consumir, porque consumo gera emprego, gera renda, aumenta a produção. Reforma tributária para que o empresário possa voltar a investir e gerar emprego. Reforma burocrática para que os pequenos empresários possam crescer, gerando também mais empregos. Eu vejo que realmente uma perspectiva nesse ponto de vista, Caio, a gente não pode deixar de acreditar num país, nessa ordem, economia que o Brasil representa para o mundo. Ainda estamos aí entre os 9 países mais prósperos e economicamente mais pujantes do planeta. Não podemos jamais perder a esperança num país continental como o nosso. E como você falou muito bem, economicamente o Brasil jamais poderá deixar de ter alguma perspectiva positiva. Agora, como é que a economia vai girar se realmente o poder aquisitivo da população praticamente hoje inexiste, né? O que, acredito eu, seria necessário também seria a nossa elite econômica, né, os nossos empresários, a nossa Fiesp e tudo mais, tentarem voltar a ver o Brasil como uma economia meio keynesiana, meio, vamos dizer assim, voltada para uma soberania nacional, porque a escola de Chicago está muito em voga, né? E isso daí prejudica muito o interesse da soberania econômica do país. O que me entristece muito, até falei outro dia com um dos nossos entrevistados, é a gente não poder ver mais um debate que seja consistente, seja propositivo, em defesa de uma economia soberana. Você já tem umas décadas, talvez 2, 3 décadas, você não vê mais no Jornal de Domingo artigos defendendo a economia nacional. O que nós vemos hoje é apenas uma mentalidade pensando na economia externa, né? O nosso parque industrial, a gente não pensa mais em crescimento, a gente não vê uma economia que seja voltada para os interesses internos. Eu queria ver como é que você vê isso, a falta do debate na grande imprensa, de um debate, porque se você fala qualquer coisa contrária ao que está em voga, essa ortodoxia que está vigente,
o cara é maluco, é terrorista, é comunista, é alienista, sei lá o quê. Como é que você está vendo isso, cara? A falta do debate na grande mídia em relação a uma economia soberana. Excelente pergunta. Nós temos uma mídia que trabalha para forças internacionais. Então, infelizmente, a nossa mídia, desde sempre, trabalha para os interesses dos Estados Unidos. E hoje em dia também trabalha para os interesses chineses. Onde o capitalismo se instala como matriz, ela trabalha. Mazola, a nossa mídia segue comandos de fora que querem que o Brasil volte a ser o Brasil de 1910. Um país colônia, exportador de cana-de-açúcar, café e leite, e não uma potência industrial. Vale ressaltar e lembrar aos nossos telespectadores, que são nascidos lá na década de 40, 50, 60, que quem industrializou o Brasil foi o governo Getúlio Vargas, que foi um governo altamente capitalista, mas era um capitalismo social, que fazia com que o pobre conseguisse ficar classe média e ficar rico. Tinha mobilidade social. Mas para um país virar a potência mundial e exterminar a pobreza e a miséria, tem que industrializar, desenvolver sua malha industrial. O que as potências do exterior querem? Eles não querem o Brasil potência mundial para não competir com eles de igual para igual, não ter a concorrência sadia na indústria. Eles só querem que o Brasil seja um mero exportador de commodities, como era em 1910, como era na época da monarquia, como era na época do descobrimento do Brasil. Eles querem que o Brasil seja sempre a fazenda do mundo, mas nunca a indústria do mundo. Caio Mirabelli, uma coisa que nos preocupa também é a Petrobras enquanto dínamo do desenvolvimentismo brasileiro. Volta a ideia de que temos que privatizar. A privataria voltou com tudo, né? Tá a SEDAI, no olho do furacão, Eletrobras, Petrobras. Você acredita que isso é viável? Isso fortaleceria a economia nacional? Esse é o modelo? Mazola, hoje o amigo está muito inspirado, são perguntas super inteligentes. Vamos lá, Mazola. A privatização, ela tem um lado maligno e um lado benigno. O lado maligno é o seguinte: em país desenvolvido, de jeito nenhum se privatiza empresas públicas estratégicas. Mineração, petróleo, gás, energia, água. Não se pode privatizar isso. Todo país potência mundial, tudo isso está na mão do Estado. Os Estados Unidos não privatiza sua energia. A produção e distribuição de energia elétrica lá é estatal. Na China, a mesma coisa. Estou dando um exemplo de um país capitalista e um comunista, onde no mesmo assunto o Estado administra. Nós temos que privatizar, são empresas públicas que não são estratégicas e são deficitárias. Eu fiquei sabendo há 6 meses atrás que o governo brasileiro tem uma estatal de camisinha, de preservativo. Isso tem que ser privatizado. Claro. Agora, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, não pode ser privatizado. SEDAI muito menos. Porque são setores estratégicos. Você só desenvolve a economia de forma pujante, de forma avançada, tendo empresas públicas estratégicas na mão do Estado. Claro, claro. Caio Mirabelli, recentemente o governo chinês sinalizou um apoio de 100 bilhões de dólares para o governo brasileiro, enquanto a partida o governo brasileiro teria que colocar pelo menos 10% nesse fundo, e esse investimento teria que ser voltado para a infraestrutura no país, né? Você acha que o governo Bolsonaro conseguiu recuar e entender que é necessário fazer um negócio com a China? Isso seria positivo para a economia brasileira? Vamos lá. É positivo você negociar com todas as potências estrangeiras e com todos os países também que não são potência, porque o que importa é fazer mercado, é vender produtos e serviços do Brasil para o exterior. Isso gera receita, isso desenvolve a economia. Se a China realmente destinar esse valor para a economia brasileira e o Brasil investir em infraestrutura, isso tem duas visões. Um lado bom, porque o Brasil precisa de infraestrutura para se tornar uma potência mundial em curto prazo. Mas tem um lado negativo, ninguém dá nada de graça. O que a China está querendo em troca? Isso a gente ainda não sabe, a gente especula, mas a mídia não quer falar. Segundo, o governo Bolsonaro entendeu que o tempo da infantilidade, da criancice,
já se esgotou. Enquanto tiver 12 milhões de desempregados nesse Brasil, não pode ser otário, não pode ser imbecil, tá? Tem que fazer negócio com todo mundo, principalmente com a China. E parece que como o negócio está tão feio, o governo já está começando a perceber que tem que começar a jogar sério. Não seria a hora da gente deixar de ser um pouco o celeiro do mundo e começar a haver mais investimento em educação, ciência e tecnologia? Mazola, você está certíssimo, só que nós temos a elite mais atrasada do planeta, como dizia o falecido Darcy Ribeiro. Se você investir em educação aqui, acaba o monopólio das grandes multinacionais, acaba o monopólio da elite política, acaba o monopólio da elite religiosa. O Brasil vai se tornar um país revolucionário em todos os setores da sua estrutura. Por isso que nunca vão investir em educação de qualidade. Por isso, Mazola, que destruíram Brizola, Darcy Ribeiro, Paulo Freire. Estão tentando destruir Paulo Freire até hoje. O interessante é porque realmente o CIEP, né? Eu pelo menos me recordo bem disso, já estou ficando um pouco velho, e aquilo funcionou muito bem durante um período, né? Era um orgulho até das populações de baixa renda no Rio de Janeiro. As mães tinham orgulho de saber que o filho dela estava ali, chegava cedo, né? Tinha um atendimento integral, tinha alimento, tinha esporte, tinha uma boa educação. Isso, de certa forma, realmente se abandonou, até por rixas políticas, me parece, né? Porque um dos grandes problemas no Brasil é esse. A pessoa não reconhecer o que está dando certo, né? Porque se a educação não há investimento, vai ser do futuro, né? Acho que é por aí. Primeiro, a qualificação, né? Como é que vai ter um salário digno se você não está qualificado? Primeiro ponto. A gente vai ter sempre uma população de salários miseráveis, né? Então, o investimento de uma nação começa pela educação. Acho que foi o que a China fez, inclusive, não é por aí, não? A China fez, a Coreia do Sul fez. Em 2015, a Inglaterra copiou o modelo dos CIEPs aqui do Brizola, Darcy Ribeiro, implantado no Rio de Janeiro. Até o Collor tentou imitar na época. O Collor tentou imitar, tentou federalizar esse projeto, foi um dos motivos da queda dele. Claro. Então, eles sempre vão impedir o desenvolvimento da educação para manter o status quo da nossa elite econômica, política e religiosa e também para impedir, evitar que o Brasil se torne uma potência industrial. Caio Mirabelli, questão da saúde aqui no Rio de Janeiro, essas últimas 2 semanas, não sai da pauta do Jornal Nacional, também na Globo, uma permanente campanha em relação ao atendimento no município, na rede municipal de saúde pública. Você acha que é por aí, a coisa é muito grave, mais do que a gente imagina, ou está havendo um ataque frontal por outros interesses de ordem mercadológica, eleitoral, o que seja? Como é que você está vendo essa crise da saúde no Rio de Janeiro? Uma coisa é a Rede Globo ser opositor a Crivella desde o início do mandato dele, porque ele faz parte de uma outra facção da mídia que duela com a Rede Globo diretamente. Ok. Segundo, realmente a crise na saúde triplicou, piorou. Por quê? A prefeitura, quem faliu a prefeitura, se chama Eduardo Paes. Só que o Crivella, por ser imbecil, despreparado e alienado, piorou mais ainda. Não resolveu, não estabilizou e conseguiu piorar mais ainda. O Eduardo Paes deixou na prefeitura bem menos de 10 milhões de reais. O Crivella não está deixando nada. Ele deixou lá menos 100 milhões. Por quê? Porque é um despreparado, desqualificado. E por ser otário, está sendo presa fácil da Rede Globo. Então você entende que essa continua sendo uma rixa de interesses políticos também, né? Dessa vez, a Globo está jogando com a verdade, que eu estou achando engraçado isso. Ela sempre destruiu os adversários dela usando mentiras, calúnias, difamações e injúrias. Factóides e tal. Como ela fez com Getúlio Vargas, como ela fez com o João Goulart, como ela fez com o Brizola. Agora, dessa vez, ela pega a realidade nua e crua para quebrar o Crivella. Caio Mirabelli, eu quero aproveitar